Como começar um projeto de software? Um software não é único, ele é feito de módulos. Você tem uma parte dele, por exemplo, que é a tela, né, a interface do usuário. Você tem uma outra parte que é a parte das regras de negócio. Você tem uma outra parte que é a integração com outros sistemas. Você tem a parte de segurança. Então existem vários módulos. Na verdade, você poderia começar por qualquer um. Eu vou dar uma dica de como a gente começar um projeto e deixar as decisões serem tomadas na ordem correta. Vamos lá. Vamos supor que você foi contratado para desenvolver um projeto de algum comércio. E numa reunião você saiu com algum documento, como por exemplo essa nota fiscal. Se você olhar para uma nota fiscal, ela não tem nada que lembre tabelas ou que lembre banco de dados ou qualquer coisa. Ela tem informação e tem um visual, né? Então diversas informações aqui vão ser necessárias para controlar o sistema. Essa é a primeira parte, você precisa saber do que o negócio se trata, né? Se eu começar a ler, esse aqui é o produto final. No final das contas, o objetivo é realizar vendas e que vai gerar uma nota fiscal. Então, por onde eu começo? Repara como tem várias possibilidades. Eu posso começar criando um banco de dados, posso começar criando a tela, mas a dica que eu dou é comece pelo modelo de dados, o modelo, o domínio que a gente chama, né? Isso é muito fácil fazer. Você cria uma biblioteca de classes e literalmente cada informação que está aqui, sem pensar em agrupar, você coloca no objeto. O que é isso aqui? É uma nota fiscal. Ela tem aqui a natureza da operação, o nome do destinatário, o endereço, o bairro, a fatura, o cálculo do imposto, a transportadora, os dados do produto, os pagamentos, ou seja, são informações. Se você já tentar agrupar isso de cara, você vai ficar muito limitado. Então eu vou mostrar como é interessante você usar objetos para começar um projeto. Depois que o seu objeto ele é possível de armazenar essas informações e de realizar qualquer regra de negócio que haja aqui dentro, aí sim é interessante você pensar na tela, você pensar no banco de dados, você pensar na arquitetura física, né? E é muito simples. A dica que eu dou é comece criando uma classe só, uma única classe para a coisa mais importante do seu projeto. Então eu vou aqui no Visual Studio criar um projeto de biblioteca de classes, que seria o meu domínio, né? Eu vou chamar aqui o meu projeto de comércio ABC. Vamos botar aqui biblioteca de classes do .NET Framework, Comércio ABC. Repara que eu não estou preocupado com a arquitetura, com o nome que eu vou dar, BLL, DAO, ou Domain, ou Application, nada. A primeira ideia é você entender do negócio. Isso é tão importante quanto você saber programar. A gente às vezes pensa que só quem tem que entender do negócio é o analista de negócio ou, né, o arquiteto. Não, o programador tem que entender as decisões que você toma de programação. Se você cria um array, se você cria uma coleção, muitas vezes são baseadas no quanto você entende daquela informação. Então o primeiro passo é você tentar entender o negócio, né? E a coisa mais simples é você criar uma classe, né? Então eu vou criar aqui uma classe chamada nota fiscal, que é o meu objeto. Aqui é a classe nota fiscal. E aí eu posso pegar cada informação que está aqui sem nenhuma preocupação em se é numérico o campo, ou se o campo é nada. É só o negócio. Pode ser tudo string, né? A primeira informação, por exemplo, que tem aqui, eu vou partir a partir do momento que tem informações, é natureza da operação. Então tem aqui uma coisa que chama natureza da operação, né? Então eu vou criando as propriedades e assim vai. A segunda informação é a inscrição, vamos pular um pouquinho, vamos lá para inscrição estadual, né? Inscrição
dual. Esse processo é muito interessante, porque o fato de você ir criando e falando as palavras, né, do negócio que você está fazendo, ajuda você a ir se familiarizando. Ele tem lá o destinatário ou remetente, como é que eu chamo isso? Né? Então vamos chamar aqui de destinatário. Repare que eu não estou pensando em que tabela tá, em nada. E aí tem informações do destinatário, CNPJ, por exemplo. Né? CNPJ. Naturalmente vão aparecer algumas coisas aqui. Por exemplo, eu posso ter a natureza da operação, mas eu tenho um CNPJ ali em cima também da nota. Bom, esse CNPJ em cima é da empresa que está emitindo a nota. E esse outro aqui é do destinatário. Né? Então os dois não podem se chamar CNPJ. Esse aqui seria, sei lá, da empresa e esse aqui do destinatário. Isso já naturalmente vai fazer você criar outras classes. Por exemplo, eu posso ter uma classe chamada destinatário. É importante que você não tenha nenhuma preocupação, nem com os tipos, nem com nada. Eu sei que o destinatário ele vai ter lá o nome dele, né? Nome, destinatário e o CNPJ. CNPJ. Agora, a empresa, que também tem o CNPJ, inclusive tem o logotipo dela e toda, né? É uma outra classe, né? Repare que isso vai aparecendo naturalmente. Vamos chamar de empresa. A empresa emitente aqui, né? Vou botar lá, public, nome. Também não fica pensando em detalhes, razão social, nome. Quanto mais genérico, mais parecido com a informação que você tem, melhor. Ó, então você vê que a informação quando começa a se repetir, é hora de se agrupar. Né? E aí sim, agora então eu posso fazer aqui um campo, por exemplo, chamado empresa, né? Emitente, por exemplo, quem vai emitir a nota, né? E o cliente, public, destinatário, cliente. Você vê que começa a tomar corpo. Imagina fazendo isso se você partir do banco de dados. Se você partir criando já o banco de dados, você vai ter que criar uma tabela, uma chave estrangeira, uma chave primária. Você vai perder tempo com detalhes que são só do banco, que não tem a ver com o negócio em si. Depois que a sua estrutura estiver bem montada, que você realmente consiga armazenar as informações e tal, aí sim seria uma coisa interessante. Como é que você vai gravar isso? Ou como é que você vai apresentar isso? Então você começar pelo domínio, pelo negócio, ajuda você a entender, a você definir as coisas e fica mais maleável. Né? Eu costumo inclusive deixar, por exemplo, a decisão de banco de dados por último. Né? Pensa bem, depois que o sistema dá pronto, onde ele vai gravar é um detalhe, lógico, é um detalhe importante, mas é uma coisa que não precisa ser decidida enquanto você está desenvolvendo. Né? Você não precisa fazer um teste, por exemplo, e realmente gravar as informações de um banco de dados. Você pode criar um array na memória, por exemplo. Né? Só a grosso modo, vou passar um pouquinho mais para frente, ali tem uma lista de produtos ali, né? Tem lá o nome do produto, o preço, etc e tal, é uma lista, então algumas coisas vão ser listas. A partir do momento que você vê uma coisa se repetindo, por exemplo, vamos chamar de item, o item da nota, né? Não coloco ID, não coloco nada, a ideia é que eu consiga com isso aqui poder imprimir uma tela, por exemplo, né? Ó, então lá tá, tem o nome do produto, aliás eu posso até chamar de produto mesmo. Quantidade, preço, né, por exemplo, né? 20, quantidade, né? E etc. E assim por diante. Bom, tem mais coisa, né? Preço, vou fazer um pouquinho. Algumas coisas óbvias você já pode ir implementando, por exemplo, assim, se eu tenho a quantidade em preço, é lógico que o total, vamos chamar de total, ele não precisa, ele pode ser calculado já, né? Eu posso dar um get aqui e simplesmente botar return quantidade vezes preço. Tudo bem se não for também, se tiver mais coisa, depois entra. Mas repara que você tem uma liberdade de ir já pensando
no que é possível automatizar ou não. Esse é um item, né? Essa nota fiscal tem uma lista de itens, então eu tenho aqui uma lista, né? Vou usar uma lista genérica aqui de item, né? Chamar de produtos da nota. Pronto, está aqui uma simples, né, nota fiscal com as informações. E aí você pode fazer um teste, você pode adicionar no seu projeto, adicionar aqui um teste, tá aqui, projeto de teste, né? Vamos chamar de teste modelo. E aí eu vou adicionar uma referência ao comércio ABC e vou criar um teste rápido aqui vou botar nota fiscal teste. E simplesmente vou instanciar ela aqui, ó, variável nota igual a new nota fiscal. Vamos aqui pedir uma ajuda aqui. Pronto, do Visual Studio. Ele já botou aqui o using, né? Comércio ABC. E começar a preencher. Nota, posso ir na sequência, né, se eu quiser aqui, nota cliente igual a new cliente, ao destinatário, botar o nome aqui, igual José da Silva. Que informação que eu tenho mais, o CNPJ, né, então aqui eu vou botar um CNPJ qualquer aqui. O que mais? Nota, ó, emitente. Você repara que você está fazendo uma espécie de documentação também quando você faz isso. Você vai fazendo os testes e criando os seus objetos, com isso você vai vendo como é que eles interagem, né? Nota emitente, vou botar aqui nome igual, né? Empresa ABC. E CNPJ. O mais importante, repara que eu não estou pensando em nada além do negócio. Eu estou só pensando no negócio. Essa é a vantagem do domínio da biblioteca. Eu não estou pensando na tela, se vai ser MVC, se vai ser o Windows, né, como a folha de estilo. Né, eu não estou pensando no banco de dados, se vai ser SQL Server, se vai ser Oracle, se vai ter o serviço de arquitetura, se vai ser o Domain Drive Design, se vai ser microserviços, né, que container. Esses são todos os dados importantes que vão aparecer durante o projeto. Mas a primeira coisa é você entender o negócio, entender o objeto, o modelo dele, né? E você tem muita liberdade aqui com o teste. Você pode pedir para ele imprimir no console os dados. Console, white line, vamos botar aqui cliente, né? Vou botar aqui o nota.cliente nome. Pedir para ele imprimir aqui o emitente da nota. Ponto, emitente, nome. Eu posso fazer muito rapidamente um teste aqui para ver se ele está somando direitinho, por exemplo. Posso botar aqui nota, ponto, produtos é igual a uma nova coleção de itens, né? Aqui nota, ponto, produtos, adicionar um novo item, nota fiscal item. E já colocar um produto qualquer aqui, ó. Produto é igual, vamos botar caneta, a quantidade é igual a 1 e o preço igual a R$10. E vou pedir para ele imprimir aqui o primeiro elemento aqui, ó. Vou dar um for each aqui, ó. For each, variável P em nota.produtos. E aí pedir para ele imprimir todos os produtos. Eu sei que só tem um. Aliás, eu vou até fazer aqui 2. Vou copiar e colar esse campinho aqui. Vou botar aqui lápis.
Depois que isso aqui tiver bem estruturadinho mesmo, com todos os campos, validações, aí sim é a hora de começar a pensar no resto do sistema. Mas quando chegar nesse ponto, você já tem um entendimento tão grande do negócio que vai ficar muito mais fácil de você tomar as outras decisões. De repente você pode até fazer uma tela, instanciar um objeto desse, fazer uma tela e já mostrar para a pessoa que contratou, para ver se é isso mesmo que ela quer. Sem ter nada, sem ter banco de dados, sem nada. Você só cria um objeto, bota na tela, ó, é isso que você quer? Né? Aí a pessoa já fala, não, precisa de mais um campo aqui. Imagina se você constrói o banco de dados, você constrói o serviço, tudo tal, e depois que você apresenta para a pessoa que te contratou, ela vai falar, puxa, precisava mais desse campo aqui, aí você vai ter que alterar em um monte de lugar. Quer dizer, essa primeira etapa é muito importante. E a minha dica é, use os modelos. Aqui eu vou pedir para ele imprimir aqui o Write Line. Eu vou pedir para ele imprimir o P.produto, o preço do produto, mais, vou botar um espacinho aqui, mais o produto, o preço, mais um espacinho. Repare que também não estou preocupado com layout ou nada, mas a quantidade. É realmente para eu não perder tempo com qualquer outra coisa que não seja os elementos. E o total, só para ver se ele está somando direitinho. Pronto, vou realizar esse teste aqui, nota fiscal teste. Vou com outro botão aqui, dou para executar testes. Como eu não botei nenhuma condição, ele vai passar, né, pelo teste. Olha, compilou. E a compilação então apareceu. Tá aqui o nota fiscal teste. Aqui tem a saída do console. Olha lá, né? Cliente Zé da Silva, o emitente empresa tal, a caneta, né? R$10, uma 10, a outra R$5, a quantidade foi 2, então deu R$10 também a saída. Quer dizer, eu consigo já ver o que está acontecendo, né? Já só fazendo aqui os testes. E repare que ele já vai tomando o corpo, né, do elemento. Muita gente tem o costume de começar um projeto pelo banco de dados. Na verdade é porque o banco de dados te dá uma estrutura, você acaba criando as tabelas, criando relacionamentos e você vai criando essa estrutura. Mas ele não é tão maleável, é difícil você alterar a estrutura, você tem que criar a chave primária, a chave estrangeira, fazer relacionamento. Você tendo objetos feito na linguagem de programação é muito mais rápido para você criar, para você desenvolver, para você enxergar um negócio. Aonde isso vai ser gravado é uma outra parte. Depois que você tem também esse modelo básico, você pode até criar telas de teste, uma tela para apresentar, por exemplo, para quem contratou, para ver se é isso mesmo, né, que a pessoa quer. Bom, essas dicas, não só de programação, mas de como desenvolver e como pensar, né, para fazer projetos de software, você vai ver no nosso curso de C# 2017, módulo 2. Meu nome é Eduardo Grasso, eu trabalho há mais de 20 anos na área de desenvolvimento de software e espero você lá.